Pessoal, boa noite. Mais uma aula de física. Estou trazendo essa videoaula com uma revisão, um reforço do que a gente já vem estudando. Vocês têm no material que foi enviado semana passada um slide em que apresenta o conceito de queda livre e lançamento vertical. Trouxe as questões, as referências, o ponto referencial e trouxe também algumas questões para vocês resolverem. Hoje pela manhã, Gabriel entrou em contato comigo. Eu acho que ele é vice-representante de vocês. Mesmo que não fosse, não teria problema. Com algumas dúvidas. Então, eu vou tirar as dúvidas dele, que entrou em contato comigo. Eu pedi a Yasmin que dissesse que se alguém tivesse alguma dúvida, também podia entrar em contato com ela. Ou diretamente também, sem problema nenhum. E vou procurar tirar as dúvidas que apareceram para mim. E dar algumas observações também, certo? Então tá aqui o conteúdo, queda livre, lançamento vertical. E aqui tem as três fórmulas que a gente já vem estudando, certo? Já vem estudando de conteúdos anteriores. Como eu falei com vocês, quando a gente entrou em movimento uniformemente variado, que envolve aceleração, a gente entrou para cada uma dessas fórmulas. A primeira, que é essa dessas três que está aí, é a função horária da velocidade. A segunda é a função horária do espaço. E a terceira é Torricelli. Para quem foi mais ligeiro e na resolução do exercício na aula anotou, vocês viram que essa primeira ela é muito útil quando a gente não, quando a questão não envolve espaço, porque obviamente ela não tem a variável s do espaço. Se sua questão envolver espaço, você já não vai utilizar ela. E se a questão não envolve, muitas vezes ela é a fórmula que você vai utilizar por ser, digamos, a mais simples e não envolver o espaço. A segunda, ela tem todas as variáveis desse conteúdo, digamos assim. Então, ela é a mais completa e a que, em geral, é mais utilizada. A terceira é Torricelli. O diferencial do Torricelli é que não utiliza o tempo. Se o que você está procurando não envolve o tempo, você olha para a Torricelli e procura utilizar ele, certo? Pronto, a partir daqui eu vou apagar o quadro aqui e a gente vai continuar com a resolução das questões. Vejam só, a questão está aí. Eu não vou escrever enunciado porque vocês já têm no slide e a essa altura com certeza já tem no caderno escrita e responderam ou tentaram responder. Então, vamos lá. A questão é um corpo que é abandonado a uma altura de 80 metros. E o que a questão quer saber é a velocidade com que ele chega ao solo. Bem, essa é uma questão, obviamente, de queda livre, ou seja, em questões desse tipo, objetos são simplesmente soltos no ar e sofrem a ação da gravidade e caem. Bem, como eu disse a vocês, no passo de resolver qualquer questão, é importante ver primeiro o objeto que vocês estão procurando. Então, lendo a alternativa A dessa questão, aí vocês entendem que ele quer saber a velocidade com que o corpo chega ao chão. Mas essa seria a velocidade final ou inicial? No caso, final, porque a inicial é a velocidade com que ele está no início da queda. Como em queda livre sempre os corpos iniciam quando eles são soltos, no caso tem o termo abandonado no ar, então a velocidade inicial é nula, é zero. E você está procurando a final. Pronto. Sabendo que você está procurando a velocidade final, agora é hora de ver qual das três fórmulas lhe auxilia, certo? Outra observação, já é importante estar anotando no caderno para quem ainda não fez, certo? E sempre ter as fórmulas à vista, as três, que vão ser as necessárias para você resolver suas questões desse tipo. Então vamos lá. Você tem aí a primeira fórmula, que no caso é a que não tem que é a função horária da velocidade, que ela não envolve o s do espaço. No caso ali nós temos 80 metros, que é o s, é a distância. Então já não é a primeira fórmula. Temos a segunda fórmula,
poderia ser ela, mas não é ela porque ela envolve tempo. Nessa questão até aqui não se falou em tempo. Não se diz o tempo que levou para essa pedra cair, esse corpo, esse objeto. Então, é a terceira forma, é Torricelli. É a que não utiliza o tempo. Então, você já sabe qual é a fórmula, pelas as grandezas que você observa, que estão ausentes no caso. E agora é só colocar na fórmula os valores. Eu não vou fazer toda a resolução porque eu vou ver com vocês os que estão fazendo ou não as atividades para futuramente a gente avaliar de alguma forma. Mas eu vou começar a resolução para dar uma clareada nas ideias de vocês e já tirar outra dúvida também, que se eu não me engano foi Gabriel que comentou alguma coisa do tipo, que é uma observação pertinente. Veja só, se você for aí no Google agora e colocar queda livre, colocar resolução, questão, o conceito, fórmulas, existem outras formas, outros conceitos de resolver. Mas essas outras fórmulas, se vocês buscarem, elas são elaborações das fórmulas já existentes. Então veja só, em queda livre, sempre a velocidade inicial vai ser zero. Então eles elaboram a fórmula, o espaço inicial, dependendo do referencial, vai ser o espaço final, no caso, quando ele cai no chão. Se você tomar o referencial de baixo para cima, vai ser zero. Então ele já não usa o espaço final, que é quando ele chega ao solo, digamos. Então, por não usar esses dados, eles pegam aquela fórmula que já existe e elaboram ela de uma outra forma, que vai ficar mais simples, vai, mas é a mesma fórmula. Porque eu não acho interessante trazer para vocês essa outra fórmula, porque na verdade é a mesma, só que com algumas variáveis ausentes. Então eu vou dizer, ó, essa vai ser uma fórmula para queda livre, essa você usa no lançamento vertical, essa você usa aqui. Então eu vou passar para vocês 7, 8, 9 fórmulas em vez de 3. Então é melhor vocês terem noção das 3 e saber quando utilizá-las, do que eu sair colocando um monte de fórmula que na verdade são só novos jeitos, novas elaborações das mesmas fórmulas que você já tem, certo? Então, essas fórmulas que vocês têm resolvem as questões, certo? Então, no caso aí, para essa é Torricelli. Vejam aí, está a continuação, está escrito aí a fórmula de Torricelli e algumas observações aí. Vejam só. Primeiro, essa velocidade inicial aqui, ó, que na fórmula é ao quadrado e está aqui dizendo que ela é zero. Mais uma vez é zero porque está em queda livre. E no momento que esse corpo estava aqui em cima, ó, ele foi abandonado, foi solto, a velocidade no início era zero. Então, por isso que é zero, certo? Duas vezes a aceleração, outra observação, a aceleração da gravidade. E se vocês lerem o material, que eu sei que vocês já leram, já estudaram bastante, do slide da semana passada, a aceleração, nesse caso de lançamento vertical e queda livre, é a aceleração da gravidade. E, em geral, nas questões, em todas as questões, se não me engano, tem essa observação, mas já fica o aviso, até para a prova, a aceleração mais aproximada é 9,8. Mas nas questões, principalmente nesse primeiro ano, se utiliza bastante 10 para facilitar nos cálculos. Então a aceleração é 10. Só que estamos cansados de saber que a gravidade ela está puxando a gente de certa forma para baixo. Então ela atrapalha essa velocidade, ela não ajuda os objetos a subirem até alturas positivas, ela ajuda a cair. Então é uma aceleração negativa. Então, em vez de ser 10, é menos 10. Então, aqui a gente vai ver isso aqui, mas isso é depois, certo? Então, aceleração da gravidade, referencial para baixo. Aqui, espaço final menos inicial, certo? O espaço final é quando está no fim, é quando ele chega no solo, é no ponto zero. O espaço inicial é quando ele está lá em cima, está no ponto 80. Então, só é colocando a fórmula, certo? Estamos procurando a velocidade final. Aqui foi zero, então sumiu. Duas vezes a aceleração da gravidade, para baixo, negativo. Aí menos
o espaço inicial que é 80. Pronto. Daí é só você finalizar os cálculos. Aí seguindo tem a letra B. A letra B, lendo ela, pergunta o tempo que demorou para esse objeto cair até o chão. Aí analisem. Agora quer saber o tempo. Então já sabemos que não vamos utilizar Torricelli, porque Torricelli não traz o tempo. Então, tem duas opções. Como eu disse, a função horária da velocidade e a função horária do espaço. A função horária da velocidade, ela não utiliza o espaço. E é um dado que nós temos, que são os 80 metros da altura que o corpo está. Então, não vai ser utilizada a função horária da velocidade. Obviamente é a do espaço. Então, eu vou reescrevê-la aqui para a gente ver os dados que nós temos e como proceder. Está escrita a função horária do espaço. Aí vamos colocar os dados que nós temos. Como eu falei, já na letra A, o espaço final é quando ele chega no chão, então é 0. O espaço inicial temos. A velocidade inicial é quando o objeto é solto no ar, no início, então a velocidade inicial é 0. Então todo esse termo aqui vai para 0. A aceleração é da gravidade, negativa, e o tempo é o que nós queremos saber. Na linha de baixo já estava 0 do espaço final, 80 do espaço inicial, a aceleração da gravidade dividido por 2, vezes t ao quadrado. Resolvendo essa equação aqui, que vocês vão fazer no caderno, que eu vou corrigir ainda essa semana, daqui para sexta eu vou ver uma forma, um meio de pegar esse material, ou vocês tirando foto, ou de alguma forma, para a gente ir acompanhando, para ter certeza quem está fazendo e quem não está acompanhando o conteúdo online. Então, é só resolver ali que você acha o tempo. Bem, temos agora o nosso segundo, em que é o seguinte: um objeto é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Quer saber o tempo que demorou para esse objeto atingir a altura máxima. Mais uma vez para análise, certo? A primeira análise é saber o que você está procurando. Isso está muito óbvio porque na letra A já diz diretamente o tempo, né? Então não tem o que você procurar. Segundo é saber que forma utilizar. Você está procurando o tempo. Você já descarta a fórmula que não utiliza o tempo, que é Torricelli. Você fica com duas: ou a função horária da velocidade ou a função horária do espaço. Para a função horária do espaço tem um problema, porque você não tem o dado do espaço nesse início. Então, certamente é a função horária da velocidade. Vou reescrevê-la. Preste atenção. Está aí a função horária da velocidade, bem simples. Está aqui, ó. Então, veja só. Você tem poucos dados aí. Veja só. A sua velocidade inicial é essa aqui, que é essa aqui. Sua velocidade final, analise. Você está jogando ele para cima, verticalmente para cima. Então, quando ele atinge o ponto máximo, o objeto vai subindo, né? Atinge o ponto máximo. Nesse momento você sabe a velocidade que ele tem, né? Ele para. Não precisa dizer qual a velocidade é essa, que é esse valor aqui. A aceleração é da gravidade. Igual na questão anterior, igual em várias questões, vai ser 10. E como ela tem um sentido para baixo, menos 10. E aí você encontra o tempo. Substitua os valores, faça os cálculos e você acha o tempo que demorou para esse objeto subir e conseguir a altura máxima. Continuando com a letra B. Na letra B, lendo ela, pergunta a altura máxima atingida. É até uma outra observação: se vocês estudarem por aí, em alguns contextos se usa a altura como h. Mas a altura nesse caso é o nosso espaço. Para não trazer mais uma variável nas fórmulas e não ficar confundindo a mente de vocês, vamos usar o nosso S. O nosso S é posição, é espaço, é distância, é altura. Então, você quer saber a altura máxima atingida. Pense o seguinte: na primeira questão de queda livre, seu ponto inicial é em cima, seu ponto final é quando ele chega ao solo.
Nessa questão você está jogando ele de baixo para cima. Seu ponto inicial é embaixo, seu ponto final é quando ele chega lá em cima. Então, se a altura máxima é o ponto final, é quando ele chega em cima. Embaixo tem a fórmula, mas digamos que a gente não soubesse. Poderia usar Torricelli? Não, porque você respondendo a letra A, você encontrou o tempo. E Torricelli não usa o tempo, se você tem o tempo, você quer utilizar. Poderia usar a função horária da velocidade, que é essa daqui, ó. Não, por quê? Porque ela não tem o S, e você está procurando justamente o S. Então vai ser a função horária do espaço. Você quer saber o espaço final, o espaço inicial, que altura está no início do lançamento? Zero, né? A velocidade inicial você tem, o tempo você achou na letra A aceleração é da gravidade, menos 10, e mais uma vez o tempo que você encontrou na letra A. Só é você colocar os dados que você tem e fazer as contas que você acha a resposta aqui. E você tem aí no seu slide o terceiro e o quarto, que mais uma vez respondam, certo? Peguem essa explicação. O terceiro e o quarto envolvem mais... Ah, sim, tem a letra C. Esquecendo. Tem a letra C dessa questão, que pergunta o tempo que demorou para o objeto subir e voltar ao solo e a velocidade final quando ele encostou no solo. Você pode fazer o cálculo, veja só, o objeto você calculou aqui o tempo e a altura que o objeto chegou lá em cima, né? Então você pode fazer uma questão de queda livre como segunda etapa. Agora, só com a parte que ele cai, de cima até a queda. Aí você encontra a velocidade e encontra o tempo que demorou da queda. Ou então, se você prestou atenção na aula, na explicação que eu dei, no belo boneco que eu desenhei no quadro, vocês lembram muito bem. Se você prestar atenção, você consegue explicar o tempo e a velocidade final sem fazer cálculos, só usando o conhecimento de física que vocês têm. Bons estudos, resolvam as questões que eu vou corrigir ainda essa semana.